personalizado, o pessoal não quer tanta sacola, então a alternativa é o carimbo. Você faz a sacola, além da sacola, você pode personalizar várias outras coisas, né? Caixa. A gente também personaliza até caixa de papelão. Não um carimbo grande, mas um carimbo desse aqui para menor, fica ótimo na caixa de papelão. Pois é, É muito massa. sensacional. É um custo-benefício excelente, até para grande empresa, que dá até um marketing diferenciado, né? Sim, sim. Fica bem da hora. E lá agora, além dos carimbos, vocês também trabalham lá com troféu, brindes personalizados, né? Sim. Como a demanda de carimbo, principalmente em repartição pública, o papel, né, diminuiu bastante, a burocracia, então a demanda de carimbo deu uma diminuída, né? E aí a gente começou a, a entrar em outros ramos, como fazer personalização a laser, em brindes, presentes, placas, bottoms, troféus, que a gente também já tem a máquina de corte a laser, e a gente terceiriza a parte de impressão V, com a fácil de imprimir. Ó, Então, cliente nosso, massa, massa. a gente entrou nessa outra área aí também. Hoje a gente tem 7 funcionários, né? E tudo junto e misturado ali, com carimbo, brinde, presente e essa loucura de pegar as coisas de última hora, que é o nosso forte. E com qualidade, né? Tem que manter a qualidade, né? Sim. Então, e, cara, hoje em dia a gente sabe que a gente sempre passa por alguns percalços no caminho, sempre tem algum problema. Falta de funcionário. Hoje, para vocês, na situação atual, qual que é a maior dificuldade para vocês como empresários hoje? O que vocês têm mais de dificuldade? É questão de funcionário, é imposto, é matéria-prima, é tecnologia que está difícil de acompanhar? O que vocês sentem? Olha, funcionário, eu só tenho que agradecer, que Deus parece assim que abençoou a Francarimbos mesmo com funcionários. Sempre, mas sempre a gente pega uma garotada mais nova, que aí a gente ensina, né? Então, funcionário eu não tenho muito a reclamar, não, mas imposto, pelo amor de Deus, é um absurdo. É um sócio pesado, né? Nossa, esse é um sócio pesado mesmo. Não, eu até brinco, tem. Porque hoje em dia, como a gente atende os clientes, uns reclamam, eu estou perdendo orçamento e tal. Teve um cliente que estava reclamando que o cliente final entrou em contato com a fácil de imprimir e conseguiu pegar um orçamento, ou seja, a gente não atende o final. Só que por algum motivo, ou ele deve ter passado algum contato, algum nome, e conseguiu o orçamento. Aí ele jogou esse argumento para o cliente, falou assim, beleza, você está indo lá na minha fábrica e querendo comprar direto da minha fábrica. Faz isso com a Volkswagen. Você sabe que o carro que a fábrica produz é 40 mil, só que chega para você na mão de 120. Então, tipo assim, é um argumento que ele usou que eu achei super válido. Então, tipo assim, mostra que a gente passa por um ciclo que encarece tudo e deixa tudo mais difícil. Cara, então, é uma coisa que pesa muito. Você já também está sentindo essa pressão? Tem como eu trabalhei muitos anos, né, como vendas lá na empresa, né? Hoje eu só fico na parte mais ali de produção e administrativa, né? Na parte de vendas também é aquele caos, né? Realmente você passa cada situação, ainda mais quando, vamos supor, você tem ali, igual inclusive ontem, né? Um cliente chegou, eu queria um bottom. Tá, pra gente produzir um bottom para aquela pessoa, é um trabalho desgastante. A gente tem que montar o projetinho. Eu quero com recorte personalizado. Não pode ser impressão V. Não, pode ser um ABS. Não, pode ser acrílico espelhado. Então, só aí você já coloca tudo isso. Mas para um bottom é X valor. Mas se você fizer 10, eu vou conseguir um preço melhor. Se você fizer 100, eu consigo um preço melhor. O cliente muitos clientes, não todos, não conseguem entender esse diferença de valor, de preço, né? Que para uma peça não tem como a gente fazer o preço de 10. E de 10 não tem como a gente fazer o preço do de 100. E assim por diante, né? E para a pessoa entender isso é difícil, né? Para a pessoa mensurar isso. Aí eu falei, não, imagina a Coca-Cola, vai fazer uma fábrica para produzir uma Coca-Cola.
imagina o custo dela, né? E agora não, ela pode produzir lá milhões e milhões e milhões e consegue baratear o custo. Não, vamos um pouquinho mais diferente. Já tem a fábrica, já tem a Coca-Cola. Só muda a cor da Coca. Eu quero uma Coca-Cola na cor verde. Exatamente. Lascou tudo. Exatamente. E aí é difícil a gente chegar nesse convencer a pessoa, né, o cliente, falar, não, vamos fazer uma peça, você vai pagar um pouquinho a mais, mas depois eu vou e abato o valor, diluo ele nos outros 100 que você vai fazer. Inclusive, a semana aconteceu isso. Cara, eu falei, ó, vai ficar tanto, depois se você fechar os 15 que você falou que vai fechar, a gente abate o valor. Até agora ele não voltou, só fechou o primeiro. Não, Imagina... Tem muita gente que faz isso para tentar diminuir o preço, né? Então, é uma situação em tudo, né? Lá na parte de gravação a laser também. O cara chega e fala, não, eu quero fazer 100 unidades, mas primeiro eu queria ver uma. Cara, para fazer essa primeira é custoso, porque depende do material, eu tenho que ver a força do laser, tenho que arrumar sua arte, enfim, é um processo ali, né? Já tem 5 anos, né, que eu já tô com as novas máquinas, não a primeira máquina. Então, assim, já tem muita experiência nisso, né? E aí, para mim, calcular, fazer tudo certinho, ainda corre o risco de perder a peça, né? Porque gravou ali, acabou, não tem volta. É uma situação que é delicada para quem trabalha nessa área de personalização. Não só personalização. A comunicação em geral, tudo sofre com isso. Às vezes a pessoa quer fazer um material, não tem segurança de como que vai ficar. Lá, por exemplo, lá na fase de imprimir também. Se você pede o material, fala, não, eu preciso de uma prova porque eu preciso saber se a cor vai ficar certa. Lá a gente faz isso. Só que da mesma forma, se você vai me comprar só essa peça, o valor é X. Mas se você fechar o serviço, pode ser que eu nem te cobre essa peça. Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas têm que entender que tudo tem um custo, e ainda mais um processo desse, você precisa de uma matriz, e uma matriz é o que dá o resultado para todas as outras, você consegue aproveitar a matriz para fazer 20, 30, 40, é onde consegue diluir o custo. É verdade. Então tem muita gente que não tem esse conhecimento. Uhum. Agora vamos saber um pouquinho dos BO. Eu sei que tem muita história aí. Quais são os BO que mais marcou você na carreira de comunicação visual? São muitos. Mas tem alguns que marcam, né? Quando a gente começou a pegar a gravação a laser, isso eu vou falar das gravações a laser. A gente tem um processo lá que é a gravação rotativa. Então, o copo você coloca numa máquina, ele gira e grava ao mesmo tempo. E é um processo demorado para você encaixar o primeiro copo, para você regular a altura da máquina, para você arrumar a arte ali, porque a arte não pode ir de qualquer jeito, ela tem que estar em monocromia. E além de estar em monocromia, tem detalhes de traços. Então, é um processo que, dependendo da arte do cliente, é um processo complicado. E daí eu não lembro o que aconteceu, eu sei que foi uma empresa grande, e a gente, eu não sei se foi eu ou um funcionário nosso, esticou a arte. Ele esticou, pegou e esticou. Aí a gente gravou. E era tudo copo original, Stanley, daqueles que na época, quando começou essa febre, o copo era R$250. E aí a gente foi e gravou 20 copos ou 15 copos com a arte distorcida. Chegou no marketing da empresa, o cara falou, pô, vocês modificaram nossa arte. Aí eu falei, putz, grilo. Aí nós tivemos que comprar todos os copos. Ali foi um BO que marcou. E aí eu falei, cara, eu tô com esses copos parados aqui. Aí eu dei um jeito de limpar eles, né? Com o laser lá. Limpei e deixei uma área para quando o cliente chegar assim, ó, se quiser gravar aqui, você leva o copo e a gente grava seu nome aqui. E aí foi uns 2 anos para limpar esses 20 copos lá. Mas